Irmãos, falar sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Multiplicar a alegria tem que ser com o povo mais feliz da terra. Porque senão não faz sentido. Qual o motivo que as pessoas teriam para servir, se o povo mais feliz da terra parece o povo mais triste da terra? Eu sou de um tempo recente, que fique claro, né? Bem recente, que nós confundíamos contrição com reverência. Nós confundíamos a liturgia com a adoração. Ou seja, quanto mais formal, mais presença de Deus. Quanto menos informal, menos presença de Deus. Quanto mais sério, rígido, mais santo o pastor era. Pastor sério, pastor de Deus, ele ri pouco e veste terno e gravata. Não é regra, não foi. Mas se chegasse essa figurinha aqui, desse jeito, outrora, em algumas situações, tu, pastor, se você é pastor, eu estou quase semideus. Pregar em alguns lugares, jamais. Hoje já é assim também, imagine no passado. Porque estava associada à roupa, à figura, à santidade. E aí tinha essa ideia de que crente que não senta e não deve sentar à roda do escarnecedor é aquela pessoa chata e ranzinza e não santa para fazer a diferença na roda dos escarnecedores. Aí ele não sorri, ele não brinca, ou não brincava. Porque crente que se preza é sério. Pelo menos na minha época era assim, não sei na sua, mas na minha era assim, bem recente. E Neemias está nos ensinando que num tempo de consagração, o Senhor se alegra, porque a alegria do Senhor, a figura que tinham me passado, no passado recente, era que Deus era um Deus ranzinza. Um Deus que não tolera e não tolera o pecado mesmo, e é. Mas também não falaram que é um Deus amoroso. Um Deus cheio de graça. Um Deus justo, é verdade. Mas um Deus que entrega o seu próprio Filho por amor a nós. Um Deus que sorri. Um Deus que se alegra. Um Deus que não celebra a morte de um justo. Um Deus que chora a morte de um amigo, como Lázaro. Esse é Deus. A alegria do Senhor. Deus se alegra, irmãos. Deus sorri. Por isso que, em parte, Deus é brasileiro. Não. Aí também não, menos. Mas Neemias diz que, porque a alegria do Senhor. Então, desconstrua essa ideia, se é que tem, de um Deus ranzinza.
Ele é sério, Ele é justo, Ele é juiz. Mas um juiz fora do seu tribunal, Ele é gente, Jesus, que conversa com gente, que perdoa pecador, que cura pecadora, que anda no meio das pessoas. Quando você encontra um juiz no meio da feira, ele é quem? Mais uma pessoa no meio da multidão. Quando você encontra Jesus multiplicando os pães, os peixes, comendo na casa de um pecador, de um fariseu, ele é quem? Jesus. Essa série, ela tem algumas coisas, mas na sua maioria, ela é bem agradável. Apresenta um Cristo bíblico e um Cristo gente. Então, no nome de Jesus, vamos ser o povo mais feliz da terra, mesmo quando as coisas são desfavoráveis. Mas é possível, sim, porque a alegria é do Senhor. O Senhor se alegra. Neemias faz um convite para o povo. Os muros haviam sido construídos. Estava tudo pronto. Aqui nós temos Neemias, Esdras, um encontro com as Escrituras, um reencontro. Nós temos os levitas, nós temos o povo sendo instruído. Verso 9, este dia é um dia consagrado ao nosso Deus, nada de tristeza. Então, irmãos, semana de consagração não é uma semana de tristeza, não. Eu estou tão triste porque eu não comi nada essa semana. É para o irmão entender que eu estou em contrição. Não. Quem faz jejum, lava o rosto, sai alegre e sai celebrando a Deus. Ninguém precisa saber, é o que diz o texto sagrado. Porque jejum não é passar fome. Jejum é um coração quebrantado, contrito diante de Deus, e celebra Ele todos os dias. E aí Ele se revela, Ele fala com você, mesmo naqueles dias que você está assim, e algumas coisas não acontecem, no nome do Senhor Jesus. É um mês de nós nos consagrarmos ao Senhor. Nada de tristeza, irmãos. E olha que às vezes as notícias desagradáveis, e hoje eu recebi uma, elas chegam. E chega por WhatsApp, a maioria delas. Hoje a maioria é por WhatsApp. Chega. Fala assim, mas isso não vai tirar o que o Senhor colocou no meu coração. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui, que para multiplicar a alegria no Senhor, é preciso celebrar o Senhor em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. É um princípio que todo mundo sabe. Diz o verso 10 que, disse mais, ide, comei carne, bebei, comei porções aos que, e também entregue porções aos que não têm para si. No meio dessa festa de consagração, tinha gente que não tinha. Mas eles estavam o quê? Celebrando junto. Você acha, irmãos, que nessa noite, aqui e agora, tem gente que não tem o que você tem, mas está aqui. E às vezes está passando por uma luta terrível, mas levantou as mãos e deu glória a Deus. Saiu de casa com o coração apertado, porque está devendo a água, está devendo a luz, e talvez não tenha o arroz em casa, mas deu glória a Deus.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força quando eu celebro a Deus em todas as circunstâncias. Porque teve gente que tinha muito e Deus disse assim: olha, quem não tem precisa então comer também. Então quem tem, pega o que tem e compartilha com quem não tem. Vamos aprender com esse texto a compartilhar, é o segundo ponto. Compartilhe o que você tem com os outros. Verso 10 diz isso: enviei porções aos que não tinham. Dividir, compartilhar. Eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, que quanto mais generosa a pessoa é, mais a graça e a provisão de Deus sobre ela. Eu não estou falando para ninguém barganhar com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Nada disso. Mas quanto mais generosa a pessoa de fato é, Deus também está vendo a sua generosidade. O princípio aplica também à igreja. Quanto mais generosa é a igreja, mais prosperidade essa igreja também tem. Então, compartilhar com quem não tem é um princípio da alegria de Deus. As pessoas, já pensou numa grande festa, um monte de gente comendo e outras olhando porque não tem o que comer? Você já viu aquela experiência que uma mãe, ela já fez com um filho, 2 filhos? Ela colocou 2 porções em um prato e nenhuma porção em outro, e tirou e saiu de cena. E uma ficou olhando para a outra assim, não entendendo porque que o pratinho dela estava vazio. Aí ela pegou a porção, uma das porções dela, colocou no pratinho da irmã, para as 2 terem porções no prato. Bebê, criança. Princípio básico de humanidade que todos nós temos, só que com o tempo a nossa humanidade fica desumanizada, diz o poeta. Porque a nossa canção normalmente é vinde e não ide. Eu quero ter e não mais ser. E Deus está dizendo assim: compartilhe. Compartilhe. Porque quanto mais eu compartilho, mais Deus se alegra. Agora, reter o que é de Deus, aí fica pesado, irmãos. E vamos cantar uma canção agora. Eu já li essa frase do John Wesley: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Generosidade. Faça tudo o que você puder, enquanto você puder. Eu não tenho recursos. Não é sobre recursos. É sobre se colocar para. Falei aqui uma vez que uma igreja generosa, Deus multiplica a generosidade. Mas uma igreja que retém a generosidade, os céus se tornam em bronze. Deus está nos ensinando por meio de Neemias a compartilhar com quem não tem. E um princípio aqui, irmãos: não retenha o que não é seu. Porque não é seu e não é meu. Você sabe que nós somos mordomos do Senhor. E como mordomo, uma hora o dono vai pedir: me dá, me devolve, porque é meu. Então, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, consagre ao Senhor tudo. Terceiro, encontre força na alegria que vem do Senhor. Neemias diz que esse é um dia consagrado ao Senhor.
não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Está se sentindo fraco, desanimado, abatido? A alegria do Senhor fortalece. Mas só fortalece quem está no Senhor. Se você e eu deixarmos as circunstâncias nos levar, irmãos, a gente vai viver uma vida amarga, emburrado, porque as circunstâncias às vezes é bem desfavorável. Se formos levar tudo a ferro e fogo, se não for assim ou for assim, se não for do meu jeito ou desse jeito, Deus fortalece quem se alegra nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz isso. Mas aqueles que se alegram no Senhor. Leia Filipenses, a carta da alegria. Leia Filipenses. O Hernandes fala ali que há 4 tipos de pessoas ou 4 tipos de coisas que roubam a nossa alegria. E é verdade. Vou lembrar algumas delas. Pessoas tentam roubar a nossa alegria. Às vezes você chega cheio de expectativa e aí chega o crítico de plantão. Isso não vai dar certo não. E se inclina e ainda olha para trás assim, isso não vai dar certo não. Eu duvido se você não já encontrou alguém assim. Espero que não tenha sido você. Pessoas. E eu já disse que pessoas não nos decepcionam. Nós que criamos grandes expectativas sobre elas. Segunda coisa que rouba a nossa alegria, segundo Hernandes Dias Lopes pelo livro Filipenses, as circunstâncias. Como eu disse, as circunstâncias, elas roubam a nossa alegria. Porque às vezes você está muito bem, você levantou, fez devocional, você orou, enfim. Quando você vai ler a mensagem no WhatsApp do João, do Pedro, sei lá de quem que mandou lá, você, acabou. E quando é algumas pessoas que mandam mensagem assim, não vou ler agora, vou deixar para o final do dia para não estragar o dia. Quando é no grupo do GD, então, é do pastor. Alguém já roubou sua alegria? As circunstâncias. A vida, irmãos, vive roubando a nossa alegria. Mas quem se alegra no Senhor é fortalecido nele. Então, no nome de Jesus, se alegre no Senhor. Se você em algum momento é uma pessoa, ou foi uma pessoa amarga, Isaías disse que Deus transforma fonte amarga em doce, agradável. Se a vida às vezes nos traz circunstâncias, momento de amargura, traz doçura para a sua vida. Porque hoje é dia de nos consagrarmos a Deus. E uma pessoa que é ranzinza, amarga, ela não vai representar o Evangelho. Não vai. Porque lá fora eles vão te falar assim, é assim? Assim eu já sou, então eu não preciso de sair para ser isso aí. Eu já sou assim. Para ser isso aí, eu fico do jeito que eu estou. Porque eles usam qualquer argumento, mas esse é um deles que é real. Então, pastor, eu vou viver dentista sorrindo para todo mundo? Não necessariamente. Mas pode trazer luz onde há trevas. E se o sorriso é o espelho da alma, sorria mais, se alegre mais e traga luz onde não tem mais luz.
porque hoje é o dia de consagrar ao Senhor. Nos coloquemos de pé, façamos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Billy Graham diz: a alegria é o sinal mais tangível da presença de Deus. A alegria é o sinal mais tangível da presença de Deus. Irmãos, mesmo depois de ter construído os muros, mesmo em posse da palavra, tinham pessoas chorando. Mesmo batizando 50 pessoas, muitas conquistas, tem gente ainda falando assim: vai dar certo não. Você quer ver anjo descer? Você quer ver pessoa sendo curada? Será que todo mundo vai acreditar? Porque a alegria do Senhor ainda não faz parte desse. Só celebra quem é alegre no Senhor. Sempre se alegre no Senhor, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque é uma noite de consagração, Pai. É uma noite, Senhor Deus, que nós separamos para nos consagrarmos a Ti e nos alegrarmos diante do Senhor, Pai. Celebrarmos, Pai, a vida. Celebrar, Senhor Deus, a salvação. Celebrarmos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito, Pai, em favor do Teu povo. É verdade que não merecemos, mas a alegria do Senhor, Pai, oh Deus, nos fortalece, nos mantém de pé, nos faz, Deus, estar aqui e agora, porque o Senhor tem nos alegrado, Pai. Louvado seja o Teu nome, no nome bendito do nosso eterno e Salvador, Jesus Cristo. Amém.